Olá e seja bem-vindo. Nesse momento eu vou comentar um pouco sobre ensaio mental, a importância de se ter na mente a imagem daquilo que você quer. Então, por isso eu sempre costumo dizer que é de fundamental importância que todo ser humano tenha em si um objetivo definido, porque quando você tem um objetivo definido, fica muito mais fácil você imaginar, fica muito mais fácil você visualizar aquilo que você quer. Então, quando você faz isso, você está, de uma certa forma, você está produzindo a sua imagem mental. Ou seja, você está ensaiando constantemente na sua imaginação aquilo que você quer. Então, quando você faz isso, quando você passa a imaginar constantemente a realização do seu desejo, a realização do seu objetivo, o nosso subconsciente começa a trabalhar para que aquilo possa se transformar em real. Até mesmo porque o nosso subconsciente não é capaz de definir o que é certo ou o que é errado. Então, por isso é de grande importância que cada vez mais nós passamos a imaginar, passamos a visualizar o objetivo que queremos. Porque quando você imagina o seu objetivo, constantemente você, de uma certa maneira, você está praticando o chamado ensaio mental. Isso é comprovado cientificamente que quanto mais você imagina a realização do seu objetivo, mais você está contribuindo para que aquilo possa se transformar em real. Então é preciso que eu tenha sempre em mente a minha imaginação, até mesmo porque tudo que existe nesse mundo, tudo que foi produzido pelo ser humano, foi produzido através de uma imaginação. O ser humano imaginou, à medida que ele imaginou, ele vai produzir aquela imaginação. Então, para que algo venha a acontecer, para que algo venha a existir, primeiro de tudo nasceu na mente do ser humano. Por isso eu volto a dizer, é preciso que cada um de nós tenhamos o nosso objetivo, saibamos o que queremos. Quando você sabe o que quer, você vai imaginar o seu desejo realizado. E à medida que você imagina, se torna muito mais fácil de se transformar em real e se transformar em concreto o seu desejo. Pois se você foca a sua atenção em uma imagem especificamente e fica constantemente repetindo essa imaginação, constantemente imaginando essa imaginação, você começa a produzir sentimento da realização daquele desejo. E o seu subconsciente ele não vai saber se o que você está imaginando é real ou se ainda não chegou a se realizar. Então, por isso é que é preciso eu venha imaginar a realização do meu desejo. Eu passe a focar cada vez mais em uma imagem, porque quando eu foco nessa imagem, eu vou cada dia mais produzir sentimento. E eu produzindo sentimento, o meu subconsciente vai acreditar que aquilo já existe e ele próprio vai criar condições, criar meio para que aquilo venha a se realizar. Para o subconsciente, não existe diferença se o que você está pensando é real ou não. Desde que você comece a sentir, a ter esse sentimento de concreto, ter esse sentimento de realização. E à medida que você tem esse sentimento de realização, a sua realidade passa a ser transformada. Pois quando você está totalmente focado no seu mundo interior, aquilo que você imagina, aquilo que você está visualizando, é como se você próprio sentisse que aquilo já existisse, ou melhor, que já aconteceu na sua vida. Por isso é necessário que tenhamos sempre em mente o nosso desejo. Porque quando eu desejo, quando eu tenho um pensamento voltado para aquela imaginação, para aquilo que eu quero, o meu subconsciente ele vai produzir, o próprio biológico meu, ele vai começar a se moldar, ele vai começar de uma certa forma a acreditar que aquilo já existe, aquilo já é real. Então não existe nada mais importante para a realização de um objetivo, para a realização de uma meta, do que a imaginação. Imagine, acredite, tenha uma visualização daquilo que você quer. Se veja na realização do seu desejo. Passe a se ver como aquilo já existisse em sua vida. Você tem essa capacidade, você tem essa capacidade de imaginar e a imaginação vai produzir a nossa realidade. Quando você imagina, quando você começa a focar, pois tudo aquilo que você foca expande. Quando você foca a sua atenção numa imagem,
molde uma imagem para o seu subconsciente. Então você vai produzir a realização do seu sonho à medida que você tem esse desejo, à medida que você tem esse propósito e em cima desse propósito uma imaginação. Pratique o ensaio mental constantemente. Comece a cada dia mais praticar o ensaio mental. Quando você pratica constantemente esse ensaio mental, o seu subconsciente vai absorver aquela imagem e ele vai produzir, ele vai contribuir para que aquilo se transforme em real. A imaginação é tão importante que o Dr. Joseph Dispenza, em seu livro Como se tornar sobrenatural, ele vai falar de experiência que aconteceu em uma universidade nos Estados Unidos, aonde foi colocado 2 grupos de pessoas para tocar piano. Um grupo de pessoas tocava, enquanto o outro grupo somente imaginava. Após um determinado período, fizeram a leitura cerebrais em ambos os grupos e perceberam que tanto aqueles que tocavam piano na prática, quanto aqueles que somente visualizavam, demonstraram alterações nos seus circuitos neurais. Eles conseguiram produzir alterações pelo fato simplesmente de imaginar. Então, a imaginação ela tem uma capacidade de alterar em nossa vida, alterar mudança em nossa vida. Então, por isso é preciso que cada vez mais nós tenhamos esse objetivo, focar em um propósito, focar em um objetivo, criar imaginação e, em cima dessa imaginação, praticar constantemente a visualização. Tenha essa capacidade de imaginar. Use o seu propósito, use o seu objetivo e crie uma imagem e passe a, cada vez mais, a praticar o ensaio mental. Praticando o ensaio mental, você vai produzir a realidade que tanto você quer. Como também Neville Goddard vai dizer em seu livro, O Despertar da Consciência, que existe apenas uma coisa no mundo, imaginação, e todas as outras são apenas deformação da mesma. Tudo que existe é deformação da imaginação. Imagina-se e cria. Se você observar, dos mais modernos aos mais simples objetos produzidos nesse mundo, partiu de uma imaginação. Por isso que o Neville ele vai dizer que a imaginação é importante, porque tudo parte da imaginação. Os demais são simplesmente deformação da imaginação. Tudo que eu tenho, eu produzi através da minha imaginação, ou alguém produziu através de uma certa imaginação, porque tudo é imaginação, o resto é deformação. Por isso é necessário, volto a repetir, que é preciso que cada dia mais eu tenha uma imaginação próspera, uma imaginação bem-sucedida, uma imaginação do mundo que eu quero para mim. Quando eu tenho essa imaginação e eu passo a cada dia a praticar mais a visualização dessa imaginação, eu vou estar produzindo a minha realidade de acordo com aquilo que eu tanto quero para que venha acontecer na minha vida.